Estamos começando o segundo episódio do MRU em Pauta e hoje trazendo o antigo sócio Felipe Moro e os seus filhos Giovana Moro e Gustavo Moro. Senhor Felipe, Gustavo e Giovana, me diz uma coisa. O momento da aposentadoria do sócio Felipe, podemos discorrer sobre esse assunto? Sim. Como é que foi essa transição, esse momento? A minha transição foi a seguinte, em 2021, que veio a pandemia, começou em 20, 19, 20 e 21, quando foi aquela a parte bem crítica, que morreu um monte de gente, amigos, vizinhos, e eu peguei a parte como é que chama assim? Crítica, a parte mais crítica da Covid. E eu peguei e voltei, só não morri porque Que vaso ruim não quer? não. Eu descobri que eu sou muito ruim, que coisa ruim não morre. Né? Então, assim, daí eu fiquei 2 meses afastado da empresa, né? E aí eu voltei, aí já tinha mudado muita coisa e aí eu trabalhei mais um ano. Aí eu peguei em março, aí trabalhei até abril do outro ano. Eu voltei em 2 de maio e em abril do outro ano, que agora nesse mês de abril ele está fazendo 4 anos. 5 de Covid e 4 que eu saí da empresa. Aí eu digo que eu fui fazer as contas, né? Para ver o que teria de dinheiro, porque eu nunca contei o que eu tinha de dinheiro. Aí eu peguei e digo, acho que tem para qualquer coisa, eu dou uma parada, um ano, 2, depois eu engreno em outro emprego, né, uma outra coisa, e daí eu continuo trabalhando, né? Mas aí eu vi que tinha dinheiro para até morrer, só tem que morrer semana que vem, que tem dinheiro. Isso é piada. Já estava agendado para semana que vem, né? Não, tem que morrer, senão eu teria o dinheiro, né? Não, e daí, então... Mas não era o plano do senhor, não era... Não era parar. Não, aí eu tava vendo que morreram muitos amigos, né? Então eu digo, mas que eu vou... Não vou... Não adianta, não vou agregar mais coisa. E aí tava mudando tudo, os sistemas construtivos, e eu sou bem antigo, né? Então eu resolvi parar daí. Aí como os filhos já estavam na empresa, trabalhando aqui na empresa, né? Então eu disse, não, vou passar para eles a minha parte da empresa, porque não tinha só MRU, eu tinha 6 empresas na época. Aí já fechamos 2, ainda falta mais. Uma eu abri, que é uma holding, aí tem mais 2 ainda para fechar. Não, uma só para fechar e a outra é com os familiares lá. Né? Então não é só aqui que eu tinha, né? Mas nas outras eu também não trabalho, né? Eu só estão stand-by as empresas, né? Então o Gustavo e a Giovana já estavam na empresa antes do senhor resolver aposentar. Porque eu já estava 1 ano e pouco já. Estava em janeiro, eu saí em abril do outro ano. E como é que foi essa chegada de vocês? Foi literalmente um puxão de orelha num domingo de noite. Ele falou, não, amanhã vocês dois vão começar e não tem choro. É isso Meu aí. Deus! Tchau. Assim aí, no seu... Não, ele só levou a gente no outro dia e falou, acha uma coisa pra eles fazer. E botou nós dois no financeiro lá. Eu digo, pode começar limpando o banheiro. Ele fala... Começa limpando o banheiro, depois vai de office boy, sei lá, e vai subir. Tem que passar por todas as etapas na empresa. Bah, que joia! E aí vocês começaram assim meio que de repente, não. Então não vamos partir do princípio que não foi planejado. Não, a gente entrou de repente e ficou como estagiários. Nossa senhora! E daí ficamos em 1 ano, né? Não, porque eles terminaram. Não, estava no 3º ano, o Gustavo já tinha terminado só em casa. Tava tendo aula na É que era pandemia, época né? da pandemia também, né? Tinha online, né? Ah, Então, assim, Aí eles ele falou, estavam não, estão ansiosos em vagabundos, casa. Eu digo, não, vão trabalhar. Não, ótimo, gostei dele. Claro, porque na pandemia, olha, quem trabalhou home office sabe que ficar em casa... Não, eles ficavam todo tempo. Era tudo no computador, o cara ficava o dia inteiro no computador, era aula de manhã, de tarde. Só não tinha de noite na época ainda. Sim, mas a aula em si era online, né? Sim, e o problema é que na época da pandemia, como eles não podiam cobrar presença nas questões, eles passavam, pelo menos pra mim, eles passavam trabalho. Então, tipo assim, pra valer minha presença, toda semana tinha um trabalho, só que era pra todas as disciplinas. Então, tu pensa, eram 8 trabalhos por semana pra eu ter presença. Então, eu tenho que assistir as aulas e ainda fazer os trabalhos. Então, eu ficava direto no computador, tipo, era isso ali. Era computador o tempo inteiro. Era durante a manhã e tarde tendo aula e de noite tinha que fazer os trabalhos pra ganhar presença. Tá, e na época tu tinha quantos anos? Que vocês, de fato, foi o primeiro emprego de vocês? Eu tinha 20 pra 21. 20 pra... E tu, Giovana? Eu tinha 17.
17. Até 18 anos. Ela entrou como É que eu jovem faço em aprendiz. dezembro. É. Daí eu tinha. Ela entrou em janeiro, então ela tinha tinha recém. recém-feito 17. Nossa, Ela entrou como jovem aprendiz. E aí eu porque comentava foi no- jovem que Isso. entrou, não foi assim... Porque a gente entrou junto e era pra ser estagiário, mas como eu não tinha idade, era jovem aprendiz. E ela não tinha, não tava, tu já tinha saído do colégio, né? Tu não tinha Não. mais nenhum vínculo, né? Não, eu ainda Tava no colégio? Eu tava no Ah, terceiro verdade. ano do ensino médio. verdade. Aí, Ela começou a meio expediente, né? metade do ano desse ano foi 100% online, e aí a outra metade foi híbrida. Ah, claro. Foi metade sim, ia pra aula e metade não ia. E metade não, e daí na outra metade tu fazia aqui, isso. entendeu? Ah, que E o joia. meu era estágio porque era vínculo com o UFSM mesmo, que é a engenharia dele. Eu entrei como estagiário. Tá. Só que daí, como minhas aulas eram só online, eu ficava o dia inteiro aqui daí. E na época vocês tinham algum plano, assim, que queriam fazer da vida, faculdade? O que vocês pensavam quando tu tinha... É 21, né? 20 para 21. 20 pra 21, 17 pra 18. Que é a 17 pra 18, principalmente, né? Que é a fase, assim, que a gente tá... O que que vai ser da vida? Eu, o pai e a mãe botando pressão. Eu ainda fiz um ano de cursinho e depois fui pra faculdade. Mas aí eu pensava mais na faculdade do que... E qual faculdade tu quer pensar, né? Eu sempre quis lidar com bicho, né? Ah, sim. E aí eu até pensei em algo relacionado à empresa, mas por conta da empresa mesmo. E daí a minha família sempre me apoiou muito em fazer o que eu queria. E aí não deixaram eu ir fazer a escolha errada. E aí eu entrei no que eu quero mesmo, que é zootecnia. Isso é muito bom, porque a gente vê como nessas empresas familiares, né? Aquela coisa de que, tu tem que seguir a mesma linha. Eu acho que existe uma pressão sobre isso, porque não é porque o pai, a mãe, ou enfim, alguém da família foi feliz exercendo aquela profissão que tu também vai ser, né? Eles nunca me botaram pressão em relação a isso, mas eu já pensei em fazer algo relacionado por a gente já ter entrado na empresa. Claro. Mas aí, no fim, eu conversei com minha mãe e ela apoiou eu fazer o que eu realmente queria. E aí eu tô fazendo curso zootecnia, já tô na metade. Ai, que ótimo. E vamos completar 5 anos aqui, né? Já deu 5, eu acho. Já deu? Não, acho que Já completou? janeiro. Eu botei eles na empresa para eles terem noção de emprego, né? E depois eles fazerem as faculdades deles. Um dia que eles saírem, tipo, zootecnia, o que vão fazer? Vou montar uma empresa de zootecnia. Aí vão montar a empresa para eles junto, né? Claro. Sei lá, o Gustavo da administração, pode ser aqui, ou pode trabalhar. Quando eu saí da empresa, eu montei uma holding. Né? Então, essa holding, nós temos terrenos, né? Loteamento que vai sair ainda. E aí, então, se vocês quiserem continuar com obra, vai ter terreno já para fazer casa. E a holding já está na contrato social para trabalhar com obra, com comércio, já fiz bem abrangente. Em Né? todos os canais. ótimo. Então, o dia que eles quiserem, já tem empresa. Perfeito. Nossa, isso é muito bom, porque eu acho que isso dá uma tranquilidade para vocês, como profissionais, né? A não se limitar também a seguir o que o pai de vocês seguiu. O Gustavo ontem até estava conversando com ele falou que toda a família... Foi ontem, Gustavo? Foi quarta. Eita, meu Deus, foi quarta. Que toda a família do senhor é da parte da engenharia, né? Da construção civil. E então... Pois é, e eu acho que isso, vocês cresceram vendo isso, né? E, de certa forma, vocês poderiam ser influenciados a seguir nessa área, né? Mas é muito bom que vocês tenham a liberdade de seguir a voz do coração de vocês e fazer o que vocês realmente querem pra vida, né? Porque a gente tem que amar o que a gente faz, não adianta seguir um caminho. Sim. E eu gosto bastante, tipo, mesmo eu estando em outro ramo, eu tenho muito... eu posso... Como que fala? Conciliar? Claro, tu consegue conciliar. Eu consigo conciliar os dois, tanto aqui, que é um ramo completamente diferente do que eu faço, quanto lá, entendeu? Então... E isso te deixa, assim, satisfeita. Realizada. Tu consegue fazer o que tu gosta. E também... E ainda tô seguindo o que o pai construiu, então... E outra, aprendendo também, né? Porque a gente é novo, né? E não, eu velho também. Não, eu também, eu velho, eu também, todo dia tu tá aprendendo. Isso é verdade. A vida é um aprendizado constante, né? Então aqui é uma oportunidade de vocês, enfim, aprenderem independentemente se vai seguir ou não vai, né? Gustavo, quer falar da tua experiência pra tua faculdade? Como é que tu decidiu que tu ia fazer administração, né? Agora eu tô fazendo administração, mas eu passei por 2 cursos antes, foi um pouco difícil a minha questão da escolha, porque quando eu tava no ensino médio, justamente eu queria fazer ou engenharia civil ou administração, porque eu visava trabalhar com obras, eu achava interessante, já via o pai trabalhando, tinha interesse, sempre vivi no meio, querendo ou não,
E aí eu pensei, acabei entrando primeiramente quando eu saí do ensino médio, acabei entrando em eletrônica. Eu não tinha notas realmente para entrar em algum outro curso. Vou entrar em eletrônica para não perder o ritmo de estudos. Então, tipo, segue na faculdade, pelo menos eu não fico parado. E aí esse era o intuito. E aí lá eu conheci a engenharia de produção. E a engenharia de produção eu pensei, eu queria engenharia civil e administração. Tem uma engenharia que ela meio que trabalha com gestão, é quase que uma união das duas. E eu, vai ser esse curso. Aí eu tive que esperar um ano inteiro. E em 2019, na metade do ano, eu consegui ingressar daí na engenharia de produção e fiz. Só que daí eu dei o azar que eu fui afetado por toda a pandemia, né? E aí, então, eu peguei do meu segundo até o meu quinto semestre. E aí, quando eu tava realmente ali, já pelo terceiro semestre, eu tava vendo que não tava fazendo sentido, que eu tinha errado na escolha do curso. E só que eu ficava com receio, tipo, já troquei de curso antes, não sei como é que vai ser. Eu conversava em casa, daí, ao contrário da Gi, quando eu conversava em casa sobre a possibilidade de trocar, ninguém me apoiou. Então o pessoal realmente, termina primeiro esse e depois vai. Só que não adianta, quando não faz sentido desde o início, não dá certo. E aí eu acabei que eu fui enrolando bastante. Então, tipo, fiz até o quinto semestre, até o quinto em pandemia. Aí depois a gente voltou presencialmente no sexto semestre e eu, vou trocar tudo. Cancelei todas as cadeiras, peguei de outro curso aleatório e vou tentar. Aí, do nada, eu simplesmente, no último dia que dava pra trocar as disciplinas, eu voltei e resolvi dar mais uma chance por ter conversado com a mãe. E aí eu solicitei todas as cadeiras da engenharia de novo e fiz até, então, do sexto, o sétimo e o oitavo semestre todo. Mas não era, tipo, eu dei uma chance de novo, mas não era, não adianta. Deu certo. E faltava muita coisa no curso, pra mim, pro meu gosto, tipo, engenharia de produção é um curso muito chão de fábrica, muito processos, e ele ignora muito o fator humano, porque, por exemplo, o Felipe não é uma máquina, a Giovana não é uma máquina, e na engenharia ele não considera que tu vai ter um dia que tu não vai estar bem, vai ter um dia e que, tipo, que tu vai estar mais estressado, vai ter uma pessoa que vai te estressar, e ele não leva em consideração o tratar com pessoas. Eu não digo isso, tipo, eu digo isso porque isso é uma parte muito importante, e não só na obra, porque tu tá lidando com pessoas na construção civil, são pessoas, não são máquinas. A gente não chegou no momento ainda que a gente vai botar uma máquina para subir a parede lá, a gente tem as pessoas, e tu tem que saber lidar, não só, tipo, em questão individual, mas questão de tu saber, tipo, tu vai ter que entender como líder, como chefe, tu tem que entender que o teu funcionário, tu vai ter que tratar ele de certa forma, tu vai ter que compreender para tu conseguir extrair o melhor dele, sabe? Então, e tu não vê muito isso na engenharia de produção, ele leva em consideração como se fosse uma máquina. E aí é muito linha de processos, então não tá fazendo sentido. E aí eu, em 2023, no meio do ano, eu consegui... dei sorte, tipo, eu não precisei fazer Enem de novo, nem vestibular, abri um edital com sobra de vaga, e ainda mais pra DEMI noturno, que daí eu poderia fazer de noite e trabalhar de dia, e aí deu certo, consegui entrar, até foi no mesmo que a gente conseguiu trocar, porque a gente foi junto na chamada oral, e aí a gente conseguiu passar juntos e foi. É que a gente tava fazendo em Palmeiras, né? Isso. Longe de casa. Eu achei que ia dar um caso de família, que eu precisava e ninguém me apoiou. Não, mas é que o pessoal, não, termina antes. Não, Deixa eu sair, velho. não, eles achavam que engenharia de produção, eu digo, ter fora, faltava pouco tempo. Sim. Honorário. Mas querendo ou não... É claro, eu fiz 8 semestres em tempo, eu fiz todos, mas eu tinha uns 6 semestres e meio de disciplinas, eu tinha um pouquinho mais da metade. Eu fiz um levantamento, tipo, quanto que eu precisaria de tempo ainda para me formar, levando em consideração que é uma turma por ano de cada disciplina. Então, por exemplo, se eu for... essa disciplina aqui não vai ter nos 2 semestres, vai ter só uma vez por ano, então eu não vou conseguir pegar sempre, e tem pré-requisito. Aí no meu levantamento que eu fiz, levaria mais 2 anos e meio para me formar. Só que eu trocando de curso, eu vi que eu aproveitava bastante coisa, eu levaria em torno de 3 anos e meio, no máximo 4 para me formar, num curso que eu ia exercer e que eu acho que ia agregar muito mais para parte da MRU, porque eu fiz essa mudança também visando... visando realmente o que eu tô aprendendo, eu consegui aplicar, porque na engenharia de produção eu não conseguia fazer a relação para aplicar na construção. Ele era muito realmente processos muito de chão de fábrica, exatamente. Então é linha de produção de coisas. Por exemplo, linha de produção é o quê? É tu controlar a produção de diversas milhares, milhões de produtos, tipo, em tanto período. O nosso produto é 1 a cada 3, 4 anos que o nosso produto sai. Então é muito diferente as proporções e eu não conseguia fazer a relação. Agora, na administração é um curso completamente mais amplo, né? Então não só para a parte técnica, que o cara acaba tendo um pouquinho de noção, mas mais pela vivência, mas a parte do financeiro, que é onde eu já tô atuando agora, a parte de compras, que eu atuei por bastante tempo, parte de RH, que eu já auxiliei também. Então, tipo, querendo ou não, a administração engloba todas as áreas que a gente tem aqui no escritório. E aí acaba que o cara fica com uma noção um pouco melhor e fica um pouco mais coringa, porque, tipo, se precisar atuar ali,
tem uma breve noção, ali tem uma breve noção. E Então, aí, como... acaba abrangendo tudo, Exato. né? E tu tem um domínio Exato. mais geral. E tu pensa, Gustavo, em fazer alguma especialização Sim. pós a faculdade, Sim. assim, Sim. específica, sei lá, área da liderança, empreendedorismo? Sim, pretendo em questão de liderança, questão de gestão de pessoas e alguma coisa em mapeamento de processos, talvez. E logística, eu acho interessante. Eu tô com essas opções pensando, mas não sei ao certo qual vai ser a ordem. Eu gostaria de fazer todas, mas tem que ver a ordem ainda, qual que vai ser primeiro. Mas eu acho que estão todas elas voltadas realmente para conseguir aplicar aqui na MRU, era o intuito, pelo menos. Eu achei interessante essa colocação tua de que, sobre tu não ter recebido o apoio, porque a gente tem muito isso, né? Os pais da gente, eles sempre vão pensar que sabem o que é melhor. É natural, né? Pai e mãe pensam, eu sei o que é melhor, eu sei o que é melhor, porque eles já têm vivência. E acaba que às vezes a gente leva muito assim pro coração, né? E se sente talvez sendo não valorizado ou alguma coisa assim. Mas é outro desafio que tu enfrentou que vai com certeza te ajudar na tua vida pessoal. Porque, no geral, a gente não pode se prender a aprovação, a apoio, porque a gente tem que fazer as coisas que a gente quer, correr atrás mesmo. Nós não só opinamos, né? De olha, termina a engenharia e depois faz a outra, né? Mas ele Sim, achou a questão lógica, né? Já que chegou até aqui, termina. já faltava pouco, né? Pouco não, nossa, Foi o que eu falei, né? Tipo, eu vi o que faltava, porque, tipo, o problema era pré-requisito que trava a gente. Então, realmente, eu ia depender, tipo, de um semestre específico só pra pegar aquela cadeira, pra depois eu poder fazer a próxima, porque, tipo, então o cara fica muito trancado. Então, realmente, daria 2 anos e meio, e, tipo, por exemplo, agora hoje eu já tô no 6º semestre da administração, mas em tempo. Só que como eu aproveitei bastante disciplina, eu já tô, tipo, o intuito é me formar no ano que vem já. Tipo, no primeiro ano que vem tá fazendo estágio. Então, por exemplo, eu vou acabar levando realmente os 3 anos e meio ou 4 anos que foi o que eu planejei aquela vez. Então, eu levei um pouquinho mais de tempo, mas pra me formar em algo que eu realmente vou utilizar e não em uma graduação que vai ficar parada. Porque, tipo, vou lá, sou engenheiro de produção, nem atuo, não sei atuar. E realmente, a pandemia afeta muito. Quem pegou pandemia, tu pegou na escola, tu ainda deu um pouco de alívio. Porque pegar na faculdade, quem pegou pandemia na faculdade se ferrou muito, 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 muito. Na Federal, tu já eu peguei na faculdade também. Tu sabe. Na Federal, a gente já tem que ser meio autodidata. Aí, na pandemia, então... É verdade, no colégio, né? Tudo de mão beijar. Que os professores tudo arcaico, não sabe mexer no computador, aí faz do pior jeito possível. Dá um livro pra gente fazer uma cópia dos 200 páginas. E aí ninguém preparado, exato, ninguém preparado pra poder passar as coisas online, ninguém sabia, então, nossa, foi tenebroso. Quem pegou lá foi muito afetado. E acho que foi um desafio, assim, pra todo mundo, né? Pra quem tava estudando, pra quem tinha empresa. No episódio até anterior, a gente tava comentando, o seu Felipe, o Lucas, o Gilson e a Tânia, sobre a dificuldade na hora da pandemia ali, que foi um desafio pras empresas, pra quem, enfim, empreendia, acho que pra todo mundo no geral, porque afetou saúde mental, afetou o bolso, né? A nossa sorte é que o governo liberou as obras, porque se fosse que nem os outros lá que foi proibido tudo, as obras ficam, se eu não me engano, 15 ou 20 dias parados. Aí depois ele liberou, senão ia quebrar o país. Não ia ter jeito. Não, ia quebrar tudo, a nossa empresa também. Porque a pessoa, no caso, as empresas não tem como trabalhar, daí como é que... Não, e como é que ficar as famílias? Porque na MRU muitas pessoas dependiam na média, sempre 100 pessoas, em torno de 100 pessoas. Isso direto, fora os terceirizados. Fora os terceirizados que dependem da gente, que às vezes é o principal cliente. Isso aí foi... Dá mais ou menos umas 200 pessoas. Por baixo. Por baixo. Não, isso só quase direto, né? Não, os terceirizados, tem as famílias, dá por baixo uns 300, 200. São todas as famílias, dão mais de 300 pessoas. Eu penso que, olha, o pessoal, enfim, o Brasil inteiro, o mundo inteiro tem enfrentado a pandemia, enfrentou a pandemia e enfrenta qualquer coisa. Sim. Porque acho que as pessoas, no geral, também descobriram questões até de saúde mental, porque tu ficava enfurnado dentro de casa, né? Ele dizia a palavra chula mesmo, tu ficava dentro de casa, trancado, e tu tinha que ainda pensar como que tu ia trabalhar, como que tu ia fazer tuas coisas, e várias questões da saúde física também, a preocupação, pessoas mais velhas, os grupos de risco, e então acho que foi um desafio, assim, acredito que até a gente estava comentando no episódio anterior, foi algo que também fortaleceu, né, e também provou que éramos fortes para enfrentar também a pandemia, não só como empresa MRU, mas também como pessoa, né. Tá, já falamos da entrada de vocês na sociedade. A gente falou também como é que foi esse processo, que não foi algo natural, foi algo planejado.
Então, acho que a gente pode trazer essa integração entre experiências e novas ideias. O que vocês planejam para a MRU? Como que vocês... acho que daria até para dizer, vocês se enxergam na MRU daqui 5 anos? Ou como vocês se enxergam daqui 5 anos? Eu acho que dá para ser um diálogo bem sincero, porque a gente também conversou antes ali, né? Que a Gi, por exemplo, faz zootecnia, então é algo que talvez tu não vá dar seguimento porque não é o que tu almeja. Talvez continue na sociedade, mas estão trabalhando ativamente, então acho que tudo isso vocês podem trazer, enfim, algo bem... Sejam bem sinceros mesmo. E aí, Felipe, tu teria assim, daqui em 5 anos da MRU? TV daqui 5 anos da MRU? Eu desse ambiente? Eu me vejo olhando série na TV. Olhando sério. Meus primeiros aprendizados na MRU foram as ruas do centro de Sandularia, que eu tive que aprender a marra, porque esse aqui não quis me falar onde eram as coisas. Não. Largou assim com me largou, a batata né? quente. Me largaram no Eu não disse pro centro. Gustavo, ela também. E eu só sabia o nome da rua da minha casa. Como é que tu se virou hoje? Não, daí eu fui pesquisar, né? Fui no Google Maps. Exatamente, tava eu lá seguindo assim como se fosse um GPS. Uhum. Então, Foi o primeiro aprendizado esse que foi tu tirou. o primeiro, sério, o primeiro de todos. Depois, Mas na parte contábil e também no lançamento dele. é que daí isso vem do pessoal, né? Que, nem tem o que falar, sério, excepcionais. Todos sempre ajudaram e aconselharam e deram a mão pra ir num caminho, tipo, certinho, assim, sabe? Então, tenho muito a agradecer por eles, porque eu não tinha ideia de como nem mexer no Excel, Nada, eu sabia, nada. nada. E eu lido com isso, né? Então, graças ao pessoal. Tu pode dizer que foi muito bem recebida pelos colegas, enfim, os colaboradores, Não, mas, nesse processo de aprendizagem, né? Porque, mas foi o Joyce, né? Que, Todos. sim. sim, mas que assim, ensinava diretamente Diretamente, na Joyce. no início, quando a gente entrou, era a Joyce. Diretamente, foi a primeira. Sim, porque foi a empresa, mas só tinha a Joyce e a Michelle, né? Nossa, Que depois que começou a entrar. E aí eu fazia parte pessoal, Na parte do escritório ali, depois era o pessoal de obras lá no fundo. Mas como é que, Gi, conta como é que foi esse desafio, assim, eu queria muito que tanto tu quanto o Gustavo falasse, assim, como é que foi esse primeiro contato, assim, como que tu se sentiu, demorou quantas semanas pra tu engrenar e, tipo, de repente olhar assim, tô com domínio nisso, Sim. não preciso mais da ajuda da Joyce. De início eu fiquei com muito medo, fiquei muito nervosa, porque foi do nada, né? Foi, vocês vão trabalhar lá, vocês vão lá ajudar. Aí eu fiquei, tipo, ajudar? E daí no dia seguinte a gente já foi, daí tá. Não era ajudar, tava fazendo tudo. Era pra gente fazer tudo. Daí eu fiquei bem cagada no início. Fiquei muita medrosa. Mas a Joyce foi muito carinhosa, assim, sabe? Nas explicações e tal. E não sei, eu acho que demorou alguns mesinhos, assim, pra realmente pegar. 5, 6 meses, eu acho. Porque a gente não fazia, por exemplo, o que eu faço hoje, eu não fiz isso desde o início. Ela foi ensinando aos poucos e a gente foi fazendo mais tarefas de estagiário mesmo no início, pra depois realmente pegar o tranco. Um processo gradual. Isso. Não, e até a Joyce, na época, estava querendo sair. Porque ela, e aí, Aí então, ela ensinou a Ela tava agir precisando de estagiários, realmente. E aí o pai falou que estavam precisando de ajuda lá, e aí nos colocou lá dentro. E aí já nos contrataram de estagiário. E aí logo no início... E no final a Joyce continuou. Daí deu... Tá. até hoje. E, tipo, foi bom porque, tipo, ela recebeu 2 pessoas. Uma pessoa que podia ficar ajudando ela nas partes que envolviam o sistema e o lançamento, e alguém que podia ficar mais fora fazendo o que tinha que fazer na rua. Porque, realmente, era pouca gente. O Gustavo, que fazia o serviço de terror antes, o outro Gustavo. Quantos colaboradores tinham na época dentro do escritório, No tirando os escritório só tinha a Joyce e a Michelle só. Michelle Quando a gente entrou, era a Joyce, a Michelle, tinha o Cadore, tinha o Brígios. Tinha uma na recepção, a parte da tinha engenharia. uma A parte financeira era RH, digamos Não, assim. quando você entrar era eu que fazia. Eu já estava lá. Não, a Thalissa já tava. Já estava atualizado. Então, era RH, era a Joyce financeira, a Michelle recepção e auxiliar de... Eram 3.
E o Gustavo, talvez, mas o Gustavo não ficava no escritório, né? Mas ele fazia RGL. Não, depois tinha a parte de engenharia, né? Que era o Cadoro, o Bruninho e o Lucas que ficavam na... E o estagiário... E o Gustavo, né? É que daí que tá, é que daí eu abrangei isso depois, porque daí... O outro Gustavo, né? Sim, o S. É. Nossa, então era muito pequeno, né? Sim. Cara, E aí, acho que hoje a gente tá na melhor fase, né? Realmente tava precisando de ajuda, e daí foi nós dois lá e nos botaram. Tinha o estagiário de marketing também, a Nadine, né? Sério? Ela já tava... Não, com nós Tinha entramos já tava. marketing, então. Tinha, mas era... Ah, é. Fazer os posts, fazer os Era posts, uma sabe? micro sala com depois, uma mesinha. depois tentamos com a parte de... Acho que já foi aqui a parte de corretores, né? Mas não deu certo. Já não deu certo também. Pois é. Mas daí lá, quando a gente entrou, tipo, só seguindo, tipo, realmente, daí a Joyce tinha esse auxílio diferenciado. Tipo, ela tinha uma pessoa pra ficar focado lá, que era a Gi, ficava junto, e eu auxiliava um pouquinho quando a Gi não tava, que depois de um tempo eu comecei a ficar o dia inteiro. Aí quando a Gi não tava no outro turno, eu ajudava a Joyce. E no outro turno eu ficava fazendo serviço de rua. E aí chegou um momento que eu também não tinha coisa pra fazer. Tipo, eu acabava as coisas de rua, principalmente rápido. E eu, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a me meter lá no departamento técnico. E aí no departamento técnico eu comecei a fazer frete, comecei a acompanhar os estagiários de engenharia civil na obra, então eu ajudava a fazer as conferências que eles faziam. Nossa. Então eu comecei a fazer tipo, um pouco de tudo lá no Bem fundo. dizer, tu começou a fazer de tudo. Eu ajudava o RH a separar documento. Mas começou no financeiro. Mas começou no financeiro. financeiro. E tu permaneceu ali, né, Gi? É uma coisa... Tu acredita que se achou ali no financeiro, dentro da empresa? Eu atuaria também em alguma outra área relacionada só, eu acho. Tipo assim, essa área mais de específica, eu acho que não é muito comigo, não. Sim, mas nesses... Tá há 5 anos. Até o Gustavo, eu lembro na época que o Gils tinha falado que ele ia para ficar no lugar do Gils, que eu ia sair e o Gils também ia sair. Nossa. Só que aí, com muita dificuldade da empresa, muita coisa, o Gils Não saiu. não saiu e aí o Gustavo ficou obsoleto. E tá até hoje. Ficou, Tá firme, né? Não tá muito com cara de que vai sair. Então foi assim que mais ou menos foi na época, né? A gente ficou para ajudar a Joyce ali, né? E Eu fiquei gerar uns outros. E o Gustavo ficou fazendo de tudo um pouco. Tá, e... Eu já tinha carteira, daí, por exemplo, quando eu tinha... Carteira de motorista. Daí, putz, quando eu pegava... Eu lembro quando a Montana, a gente tinha só a Montana, um carro só. Meu Deus, quem pegava ela de manhã ficava o dia inteiro com ela. E aí, esse eu era o primeiro azarado que pegava. Meu Deus, tinha que fazer o frete de todo mundo. Aí, tipo, a pessoa, era todo mundo ligando e mandando mensagem. Não, ó, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. E, meu Deus, isso aí era... Às vezes o cara ficava quase de motorista, na verdade. Basicamente, né? E sendo só uma... Hoje a gente... Quantas que a gente tem hoje? Caminhonete tem umas 3, carro tem mais uns 2. São 5 hoje, então eu não falta. Aumentou a frota. Agora acho que a gente pode falar um pouco tua visão, perspectiva futura, assim, o que tu quer, acredito que tu vai seguir na área da zootecnia, né? Se é o que tu gosta de fazer. Mas pode dizer um pouco em relação à MRU, se pra ti está nos teus planos, acredito que, não sei se vai continuar na sociedade, como é que... Enfim, fala tua perspectiva. Eu pretendo seguir a minha área, né, do meu curso. Mas eu seguiria aqui também. Só que o problema é conciliar os dois, né? Dependendo de se eu trabalhar lá, eu não sei se rolaria eu ainda ficar aqui, mas... Até quando der pra mim ficar aí Enquanto ajudando. estiver fazendo. Enquanto der, exatamente. Enquanto der, eu tô aí pra ajudar. Mas de Pra qualquer aprender, maneira, pra ajudar. acho que tu pode ficar na sociedade, né? Tu vai continuar na sociedade, só não estaria... Ela pode ficar como investidora, né? Sim, ser ativamente, né? Então, seria isso. Porque eu pretendo seguir a minha área mesmo. De zootecnia. Isso. E tu gosta, apaixonada pela zootecnia. Eu queria veterinária primeiro. Eu achei que eu queria veterinária, até eu entrar na zootecnia, cursar e ver que o que eu queria de verdade era zootecnia, eu nem sabia. E foi lá que tu descobriu que... Foi ali que eu descobri, daí eu só segui, eu falei, mas... Que eu tava... Acertei o ninho. Ai, que ótimo. E que sensação maravilhosa, né? De tu... Porque acho que se eu tivesse tentado de novo e entrado em veterinária, eu ia ver que eu não queria clínica. E ainda mais Eu só descobri, tipo, cursando zootecnia, que o que eu queria, que não é a parte clínica, é na zootecnia. Eu não sabia disso. Nossa, imagina se tu tivesse seguido direto na veterinária, tu ia ter todo um processo de sair, passar... Eu ainda ia ter que trocar curso, porque eu não queria clínico. E eu não sabia, né? Porque eu não sabia da existência da zootecnia. Nossa, foi lá que eu descobri. Que ótimo, nossa, que ótimo, sério. Muito bom mesmo.
E tu, Gustavo? Diga, qual é a tua perspectiva para o futuro? Eu tô formando a minha base acadêmica ali justamente para seguir no ramo empresarial. Então, tipo, a NRU cabe tranquilamente, sabe? Tipo, se tiver espaço para mim aqui e tiver algo que atuar, eu vou estar aqui. Então, eu não vejo saindo assim. E tu gosta de estar aqui? Tu se enxerga aqui dentro? Sim, eu gostei do ambiente. O ambiente empresarial aqui, eu gosto muito dessa parte do escritório aqui. Eu acho que eu me afastei um pouco da parte do canteiro de obras em si, que eu tinha mais quando eu era estagiário, principalmente. Mas eu acho que realmente até foi percebi que, por exemplo, engenharia civil, se eu tivesse feito, não ia dar certo. Ele não ia gostar. Eu acho que eu teria trocado também. Não ia gostar. Então eu acho que eu gosto mais dessa parte de trabalhar no escritório e eu gosto bastante do ambiente que a gente tem aqui, me dou muito bem com os funcionários, com os colegas. Tipo, eu já estou agora fixamente, agora eu faço parte do financeiro, mas eu fiz parte do compras antes, é uma área que eu também já sei fazer. O RH tem bastante participação, já tive bastante participação. Então essas partes que envolvem o empresarial, eu também no curso vejo bastante isso, então são áreas que eu tô realmente meio que apto para poder seguir, sabe? E eu gosto do ambiente aqui, então eu não vejo por que sair, sabe? Sim, tu se enxerga aqui dentro. Sim. Isso é muito bom. Sim. Isso eu tenho que concordar. O ambiente aqui é muito top. É verdade, né? Bastante. Tipo, o intuito As pessoas, assim, é tudo muito... A gente se sente em casa, né? Pior que é. Tipo, fica E mais... desde sempre, desde quando era só 3 salinhas até agora, sempre. Exatamente. Mesmo que tenha expandido, né? Exatamente. Todo mundo que entra, tipo assim, é recebido muito bem e trata de volta, sabe? Sim. Então é muito bom. A gente, no episódio anterior, a gente não, né, os sócios e o seu Felipe, comentando sobre esse contato próximo com o cliente e com as pessoas. Eu acho que isso traz uma humanidade e faz a gente se sentir acolhido, né? Com os colaboradores também, né? Não só os daqui do escritório, das obras também, né? Porque volta e meia você fazia confraternizações na obra e aí os sócios iam lá e era todo mundo, não era patrão nem empregado. Até hoje, Lá todo mundo todo mundo é hoje. pessoa. Até hoje, às vezes quando tem fim de ano ou tem alguma parte de algum marco que a obra atingiu, a gente faz às vezes e o pessoal do escritório vai pra obra e não tem diferenciação. Lá todo mundo tá lá como pessoa comendo, não existe cargo, né? Claro, quando eu comecei muito tempo atrás, eu ia na casa dos funcionários, problema... Quando eu era criança, o pai me levava em churrasco na casa dos outros. Sim, não, aniversários, aniversários, até hoje eu vou no aniversário. Tanto que eles gostavam do senhor, convidavam até para o aniversário. Eu vou até hoje na casa do Ari lá. Me levavam longe. E daí me chamavam 3 da manhã que o filho estava mal, eu ia lá buscar o filho, levava no hospital... fazia frete para eles. O frete até hoje tu faz. Até hoje eu faço, né? Que legal. Então, assim, eu tinha, assim, muita relação com o pessoal da obra, né? Então... Contato mais direto. O meu era só obra, né? E o escritório eu quase nem vinha. Sabia só obra. Para pegar a parte, quando fazia parte pessoal, para fazer as folhas e passar ali os relatórios, pagamento e coisas. Mas o meu contato é obra direto, né? Eu acho que se a gente for parar para analisar, é um marco da MRU, né? É uma característica da gente, eu falo como um todo, mas os sócios em si, é um contato muito direto, né? Não só com os funcionários, mas com os clientes. Os clientes também. E isso traz muita proximidade e também traz confiança, né? Imagine, um funcionário lhe convidar pro aniversário, o quanto ele adorava, né? Sim. E eu vejo que, mesmo que o senhor tenha saído, isso se permanece. O seu Gilson, a Tânia, o Lucas, eles são pessoas assim que se tu precisar, sei lá, faltou luz em casa, não tem dinheiro pra pagar, eles vão lá e fazem um Pix. Depois a gente vê, eles são assim simples, né? Então, isso traz uma conexão também com o funcionário, né? E a gente vê que hoje, na época, enfim, mesmo sendo uma empresa pequena, quantas pessoas dependiam da MRU e hoje muito mais, né? Diretamente, indiretamente. Isso é uma coisa que enfim, traz muita credibilidade e, enfim, confiança para quem está comprando e um orgulho também para quem participa da empresa, né? Que é uma empresa muito bem falada na cidade de Santa Maria. Isso é algo que... Às vezes eu vou a tal lugar assim, eu digo assim, não, estou aposentado agora.
Aí vamos falar em obra e coisa, você acha, não sei se tu conhece a minha... Sim. Sim. Eu digo, o Weber era meu. O Weber era meu. O Weber era meu. Pouca coisa eu conhecia. O Weber era meu. Eu disse, eu era sócio de um quarto da empresa, da minha participação, né? Então, aí eu penso, capaz, eu digo, não, já faz 4 anos que estou aposentado, não trabalho, deixei os meus filhos na empresa. Uhum. Então, mas as pessoas ficam surpresas, assim, quando ficam sabendo. Não, porque eu sou bem, ando sempre... Simples, né? Não, e às vezes tem... Eu ia falar desbocado. Lá na Eduardo, lá tem uma mulher do 406, me chamou lá para arrumar o chuveiro para ela. E eu fui lá, arrumei para o chuveiro. Tá, onde é que está? Não vou lhe cobrar nada. Eu ia para a chácara, passei ali, que a empregada mexeu e desconectou lá. Só aí fui lá, só empurrei do lugar lá. Não vou te cobrar nada. Não, e mulher não entende nada, né? Essas coisas aí. Chega um, vai lá e cobra, 200. Mas aí se eu peço pra ele me xinga, né? Sim. Mas é que santo de casa não faz milagre. É verdade. Vocês podem falar um pouquinho como é que foi esse movimento da entrada de vocês na MRU? Foi planejado? Foi natural? Como é que foi? Era esperado já por nós, mas não foi nada planejado. Foi completamente do nada. No susto. Foi no susto. E aí... Porque foi em função da Covid, né? Você só estava em casa lá, eu estava preocupado. Eu digo que daqui a pouco vai dar uma depressão neles, só passar o dia todo. Sujeito. Eu digo, dar uma depressão neles, eu digo, não, vou botar lá na empresa, lá, tá precisando de gente lá para ajudar a Joyce, e a Joyce está sobrecarregada, né? E eu digo, e aí precisava só o Gustavo S, né? Então, foi aí que eu digo, não, vamos, a partir de segunda vamos trabalhar. Unir o útil ao agradável, né? A Joyce precisando de ajuda E como foi bem de sopetão, né? A gente teve que dar conta. E aí foi isso. Então, enfim, e vocês achavam assim que iam começar quando, assim? Com quantos anos? Porque tu começou com 17, como chama a diz, né? Eu não sei, eu achei que ia primeiro me formar. Então tu nem estaria aqui ainda. Eu achei que fosse algo assim, né? Não esperava, mas tudo bem. Nada, tudo certo, nada resolvido. Pior que pra mim, tipo, eu não esperava... Aí que tá. Eu gostaria de ter tido a experiência, eu gostei bastante, mas eu não sabia quando que eu ia conseguir por causa da faculdade, porque a faculdade de engenharia é muita carga horária, tu não tem tempo pra fazer estágio. Tipo, tu tem... Integral, né? Exatamente, tu tem 2 turnos livres, no máximo 3 turnos, se tu pegar todas as disciplinas do semestre. Então tu não dá tempo de te intercalar. E aí, por ser pandemia, nossa, eu podia vir o dia todo. E eu gostei de ter tido experiência. Foi a primeira experiência profissional. E, tipo, ao contrário da Gi que comentou antes, por exemplo, tipo, que ela aprendeu o Excel aqui, aprendeu um basicão. Eu dei sorte que, tipo, eu já sabia meio que a base, então eu sabia fazer. Eu realmente só conhecia, aprendi a andar no centro. Não conhecia também o centro. E aí, isso foi muito bom pra mim. Eu comecei a aprender a dirigir durante o centro, porque eu fazia também frete. Ia de a pé, comecei a aprender atalho. Mas as questões básicas, assim, da operação, tipo, eu já sabia mexer. Tipo, lançar coisa no Excel, lançar coisa não sei aonde, eu sabia fazer tudo, sabe? E o restante que daí que tu foi pegando mas foi mais a vivência prática mesmo, tipo, realmente. Acho que a parte técnica eu sabia fazer, mas a parte de vivência e experiência eu não tinha, e foi muito bom. Não, e a prática é muito importante, né? Sim. Mas... Peraí, pra ter uma ideia, o perguntar, tu vai no tabelionato, o que é isso, tabelionato? Que isso? Nem sabe o que é Chocolate. Mas eu perguntava tudo pra Joyce, tudo. Eu não O que é tinha registro de imóveis? Eu não sei como ela teve paciência. E ela tinha que anotar pra mim. Ela anotava o meu passo a passo pra, tipo assim, ó. Ela onde é que eu vou? era uma mãe, sério, Joyce. Foi uma mãe. Mas aí tá, mas eu fazia certinho. Pelo menos, tipo, ela anotava assim, mas eu cumpria bem bonitinho. Ela pegou vocês pra criar no Mas a Joyce Joyce foi uma mãe pra nós dois. Pra ela explicar. Não, e eu explicava. Já tinha paciência? Eu não ia conseguir explicar pra ela explicar. E tem que ter paciência, Não, tá pegando só na hora crua. E pensa na paciência, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de errar. Então, por exemplo, assim, eu ia na lotérica. Quando ela me pediu uma coisa que eu nunca fiz na lotérica, mas o que eu tenho que falar? Tá, mas a pessoa vai me responder o quê? Porque o que eu vou ter que responder depois? E às vezes eu anotava no celular, às vezes. Quando ela não anotava no papel, eu anotava no celular. Quando ela passava algo pra gente fazer, eu pelo menos, eu perguntava, tá aí, o que eu falo lá? E ela, chega. Eu falava. Chega e fala assim, que eu quero tal coisa, não sei o que. Daí tá, e aí eu lá desbravar as ruas, chegava lá, falava exatamente o que ela ia ia falar. E a pessoa perguntava outra coisa. Aí eu tipo, a Joyce não me falou, mas eu acho que... Ou era Peraí, deixa eu ir com a Joyce. Ou eu confirmava, ligava rapidão, ou mandava uma mensagem, que ela tava sem computador, ou eu ia no improviso. Eu, tipo, eu acho que é isso aqui. Aí geralmente dava certo. Eu acho que a gente não deu muito problema, na verdade, de tipo, fizemos uma atrocidade, não deu nada.
Sempre foi tranquilo. Não, e é uma coisa assim que, às vezes, quando a gente vai conversar intimamente com as pessoas, é algo que a gente não aprende na escola, na faculdade, que é pra vida. Pagar uma conta de luz, saber como é que funciona, condomínio, luz, Mas eu não sabia nada disso. Nossa. Eles foram criados assim, escola, casa, escola. Eles não sabiam pegar um ônibus, não sabiam nada. Eu sabia pegar ônibus, louco. Pega ônibus desde os 12 pra ir pra... Não, tudo bem, mas lá pro colégio. Sim, mas não assim pra passear. Sim. Tipo um ônibus de linha, vou lá no shopping. Não. Sim, Eu só sabia a rua de casa e do colégio, que era Presidente. Aí depois que eu fui estudar... estudava Fátima. onde? Fátima. Tá bem ali na Presidente. Mas é que a Presidente é embaixo, perto da nossa casa, tem que esperar a rua quase do lado da casa ali só. A Presidente era do lado de casa praticamente. Era esse o caminho que eu tinha. Era o única único compo, assim, de aprendizados, né? Enfim, vocês... o seu Felipe jogou vocês pra vida, ó. Joguei no fogo, Agora na largou. fogueira. Você vide. Eu ainda sabia mais, porque o meu colégio eu tinha que ir de ônibus, era lá no São José. Então o bairro Dom Antônio Rei, lá longe. Aí era só de ônibus, tinha a linha específica. E eu ainda peguei a universidade no iniciozinho e ia de ônibus, né? Então eu já sabia um pouquinho mais, Tu mas... tinha carro? Tu fez antes dos 18. Antes dos 18... É que ele ganhou o carro antes dos 18, mas não tinha carteira. Ai, maravilha. Mas eu ganhei o carro quando eu tava terminando a carteira. Tu me deu. Sim, não, eu comprei antes, né? Mas eu não sabia. Quando ele me mostrou a carteira, eu peguei de achar pra ele. Não, faltava uma semana pra fazer a prova da CNH e eu tava andando no carro. Ele, não, eu peguei emprestado o funcionário o carro. E era teu já, então. Daí eu não sabia, eles pegaram, não, o carro ali vai ser pra ti, não sei o que, putz, e agora? E a aula da autoescola é literalmente na rua, na frente da nossa casa. Então, tipo, a gente inicia a autoescola aqui, a gente olha o pátio, e aí eu não olhava o carro, aí eu fui instrutor, eu vou dirigir aquele carro lá. Animado, Mas ele deu uma pressão pra fazer. Quando eu passava com o meu instrutor, ele ficava chamando a Eugênia. A Eugênia, ela bem assim, eu aprendendo a dirigir, ele, ai, aquela cachorrinha, é minha. E ele, ai, bem querida. Que ótimo. Como que está, então, hoje a atuação de vocês na MRU? Hoje a gente acaba que a gente realmente fica mais no operacional, né? Porque, principalmente pelo fator, acho que única e exclusivamente pelo fator da gente estar intercalando com a faculdade. Então, por exemplo, a Gia, ela tem que meio que integrar, a aula todas as manhãs e ela consegue vir, no turno da tarde. Então, a gente acaba fazendo um horário reduzido e é um pouco mais difícil a gente se aprofundar, por exemplo, na parte de negócios, que é uma parte que exige muito mais, parte de vendas, porque, tipo, geralmente boa parte das vendas são os próprios sócios que fazem. Só que a gente tem que estar disponível para o horário dos clientes, por exemplo. Então a gente não tem. Eu, por exemplo, tenho aula completamente quebrado. Tipo, eu tenho dias que eu tenho aula de manhã e de noite. Aí tem dias que é só de noite, às vezes é só de manhã, porque como eu tô na finaleira do curso, né? Então tudo fica mais difícil. Então acho que muito por esse fator a gente acaba ficando muito mais no operacional realmente. Mas por a gente ser sócio também, a gente tem as nossas, digamos, vantagens, por exemplo, de autonomia, principalmente. Por exemplo, se a Giovana identificar qualquer coisa, ela tem completa autonomia para ir atrás e mudar. Por exemplo, trazendo pelo menos individualmente, em 2022, quando a gente foi entregar o Prime, eu lembro que faltando 3 meses para entrega, a gente percebeu eu conversando com as funcionárias, elas comentando assim, me trouxeram sobre a forma que a gente fazia entrega das chaves, por exemplo. Tipo, que a gente entregava antes num saquinho pardo, um envelopezinho com as chaves, um chaveirinho que era um pendrive com uma nova proprietária dentro. Tipo, isso aí, imagina pros dias 2022, tu tá entregando um pendrive com as informações. Num envelopezinho assim, de um papel pardo. Eu que comprava. Não. Compras era um clipe. E aí também a questão do que a gente entregava às vezes de brinde na época, eu achava que era tipo, nossa, era tão... a gente tem um monte de comprador, clientes nossos que compram em vários empreendimentos, e eu ficava, a gente tá entregando um negócio tão... Simples. Tão bagualão aqui pro pessoal. Os brindes, às vezes, a gente não tinha um padrão. Às vezes, esse aqui a gente fez isso aqui. Pra uns a gente entrega isso, pra outros isso. E eu ficava, era o que tinha feito do mês, né? Então, tipo, o mês era uma agenda, daí o brinde era uma agenda. Outro mês era uma caneta. O brinde era uma caneta. Nessa vibe. Às vezes é um guarda-chuva. Tipo, se a pessoa comprou um negócio... E se não tinha brinde? Não, é que não era em massa as Exato. compras. Eram, tipo, isoladas. Exato. Elas não eram compradas com o intuito de dar pra quem comprou. Era tipo, tem isso aqui, já damos, na entrega da chave. Aquela coisa. Aproveitar que tu tá aqui, que eu tô O cara comprou, chegou ali, vou dar esse mouse pra ti. Viu, Era quase assim. Já que tu tá aqui, tu quer sabe? Tu comprou mais de um, toma o controle também. Era bem assim. Uma bolachinha, né?
E aí eu peguei e conversando com elas, eu percebi, mas tá faltando um padrão. Era o início, né? Também se for pra pensar. Era o início. E aí a gente pegou e conversando, até uma das funcionárias, ela tinha comprado um empreendimento individual dela em outro lugar, e ela tinha um cartãozinho de como é que era o manual do proprietário, era digital. E o nosso é um pendrive, né? Um arquivo, e o digital era ali, o QR Code, e acessava no celular. E eu, putz. Aí, faltando 3 meses, eu entrei em contato com a empresa. Imagina, 3 meses antes. E a gente tinha que fazer o manual do proprietário, né? Que a gente não tinha concluído. E aí eu entrei em contato, vi como é que era, orçamos, né, conversei com o Lucas, que é o diretor técnico, vimos a viabilidade. Não, minto. A gente primeiro fez eu fiz todos os levantamentos. Eu orcei com eles primeiro, bonitinho, e deixei guardado. Depois, a questão dos brindes, eu fiquei pensando na chave, tipo, a gente vai entregar no papel pardo ainda, e uma coisa que a Tânia sempre fez, que foi essa questão dos brindes. Nossa, a Tânia é excelente nas escolhas de brinde, né? Tudo que envolve estética. Ela é muito boa, muito boa. E ela fazia uns brindes muito lindos, umas caixas diferentes, ela mandava fazer. Ela tem muito bom gosto. Muito, pior que sim. E aí ela tinha feito a primeira vez o esboço daquela caixa grande, que é a que a gente entrega hoje. Sim, a que preta. vai o espumante, exato, a preta, que vai o espumante e as taças. Ela tinha feito a primeira vez. E eu, e se a gente pegar e fizesse uma miniatura dela? Eu lembro que eu mandei 15 por 15, eu tinha medido. E uma caixa só pra botar a chave. Porque, tipo, ela veio uma caixa bonita, eu falei pra botar um estofadinho dentro, ela me mandou o contato da empresa, eu orcei, e aí a gente foi tudo anotando, guardando num arquivo, porque daí as gurias que era a Gabriela, a Carmen, na época ali, eu tinha conversado com elas, e aí elas que tinham me dado sugestões, e eu, vou comprar a ideia delas. E aí a Gabriela, que me ajudou a montar a gente montou uma apresentação pra gente poder trazer. Aí eu fui atrás, por exemplo, do chaveiro. Eu não tô com a chave aqui. Mas eu tenho chaveiro na minha chave, o pretinho, né? O pretinho... Foi nesse momento que os brindes se expandiram, né? Exato, porque daí a gente pegou e aí eu fui atrás de um chaveirinho, tipo, a gente tinha um pendrive bagaceiro, mas personalizado, mas ele é bagaceiro. E eu, não, vamos trazer uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais profissional. Então a gente mais padrão, né? E aí a gente procurou, já orcei, tipo, em grande quantia, e aí a gente pegou e fiz todos os orçamentos, e a gente apresentou pros outros sócios, e o pessoal topou. Só que a gente tinha, tipo, 2 meses e meio já na época pra poder lembro, meu Deus. fazer. Tu tinha recém-entrado, eu entrei em outubro, final de outubro. Foi bem nessa vibe. Tu pegou o meio, pegou o meio. E aí foi inaugurado em dezembro, que foi o dia, foi... Iníciozinho, dia foi 13, 11. Segunda semana. De dezembro. Aí e foi tudo na correria, tipo, teve coisa que chegou na semana anterior. Tipo, Não, acho que foi, não sei se foi o chaveiro, a última coisa que chegou. E aí a gente foi atrás. E, tipo, a gente fez pra tentar criar pelo menos uma coisa mais bonita, pelo menos pro Prime. E no fim virou padrão. Tipo, hoje em dia, o Vivante, o Franciscano, todos seguiram a mesma linha. O Aspen tipo... Foi uma champanhe daí. Daí eles mudaram... Não, tá cada vez melhorando? Exato. Cada inauguração a gente fica mais surpreendida. Assim, e aí, por exemplo, o Aspen, que é uma linha um pouco mais top, um pouco mais alto padrão, realmente, aí já foi o presente principal já foi algo um pouco mais acima, mais elevado, então, mas a essência manteve, a caixinha da chave, e nossa, eu lembro que no Prime foi uma das melhores coisas, eu lembro que o pessoal ficava todo faceiro, tipo, o pessoal que comprou mais de uma sala vinha carregando, o pessoal tirando foto com o Gilson, com a Tânia, o pessoal com 30 caixinhas de chave, e o pessoal faceiro. A do Prime, que a gente fez aquele padrão das caixas pretas, que ficou tão elegante, e com a logo da MRU, a marca da água dela. Exato. E depois, quando veio o Aspen e tudo, a gente fez... Ficou linda aquela caixa, aquele do Aspen aquele personalizado, desenho ficou feito... perfeito, como é que é o nome? Feito a mão, desenho? Não, é um desenho com tinta... tinta óleo. E foi feito, uma artista fez aquele desenho, ela copiou e aí foi feita uma cópia em cada caixa do Aspen. Eu lembro, era... Mas foi feito, uma artista fez a mão, uma só, e foi feita a cópia. Foi feita a cópia dela. Ficou muito padrão. E é muito legal isso, porque, que nem eu digo assim, vocês entraram e vocês, aos poucos, vocês vão agregando, né, com as ideias, porque, enfim, a gente é novo, a gente começa, mas por que não faz isso, não faz aquilo, entendeu? O pessoal, os mais antigos, eles estavam... claro, muito preocupados e devem estar com a satisfação do cliente, né? Então, existe, cada um foca numa coisa e depois quando tu junta num todo fica perfeito. E a Tânia vindo com as ideias dela, a estética, enfim, ela pra organizar evento, tu não precisa nem se preocupar, né? Largar na mão dela a organização da entrega, nossa, chega o lugar na vai hora, estar tá tudo impecável. Não, e ela consegue. Eu, Aspen, eu fiquei maravilhado. O do Vivante, eu fiquei Não, eu fui na garagem, eu tipo, não pode. Quem olhou o Vivan de tarde, transformaram. O franciscano lá na frente, aquela vocês tenda, querem ficou água? lindo. Eu aceito uma.
Da azulzinha. Não. Me dá uma sem Ah, eu até pensei nos próximos, sabe? O que dá pra fazer? Ou não? Fazer uma xícara branca com MLU em pauta. Eu quero. Como Interessante. assim? Não, normal assim mesmo. Sim. E aí eu acho muito Não, mas legal isso que tu comentou da questão da inovação, realmente. Eu acredito que quanto mais o pessoal da nossa geração, que nós somos geração Z, tem uma tendência a mais a ter esse olhar de visão, de inovação, sabe? Porque são detalhes que, assim, ó, eles, eu acho que pela demanda dos sócios, né, acaba que não pensa, né, pela demanda. É muita coisa na cabeça, muita coisa. Assunto importante, sério, contratos. Não, eles estão na E parte como, exato, e como eles estão no mundo dos negócios, na parte dos negócios, e a gente tá no meio do operacional. Exatamente isso. A gente tá ali, tipo, vivendo o operacional junto, então a gente tem uma visão que às vezes eles não conseguem enxergar na parte do negócio. A Gia, eu lembro que muito por conversa minha e dela, que ela me trazia o financeiro, eu tava no compras, o financeiro vinha bater na nossa cabeça lá, cobrar a gente de nota, que às vezes vinha... Tudo errado. Tudo- Não vinha. Não vinha nota faltando. E aí a gente conversando com ela que eu identifiquei que tinha um problema. Aí a gente foi lá, eu fui atrás, contratamos uma empresa júnior para fazer um serviço de mapeamento no setor de compras, porque a gente identificou que tava ferrando ali no compras. Seria uma automação? É uma questão de padronização, a gente não tinha muitos padrões, tinha muita coisa solta, e a gente tinha recém implementado o software que a gente tá usando agora, e a gente não tava conseguindo saber utilizar ele, porque a gente dependia dos outros também colaborar. E aí, a partir do serviço que a gente fez ali com a ITEP, eles conseguiram fazer um mapeamento de como é que estava acontecendo os processos, e eles trouxeram propostas de melhoria. Nossa, tipo, deu tão certo esse serviço que, literalmente, pra rodar o setor de compras ali, Otimizou, né? nós somos em 3. É o Alex, comprador, eu, ali que dou os auxílios, e o Rogério, motorista. Pô, depois do serviço, literalmente, não tem mais necessidade de eu estar ali. Tanto que eu migrei pro financeiro porque o serviço rodou liso. Otimizou. Mas Muito. a diferença no financeiro também? E tudo por causa que o financeiro... Porque o nosso... chegava tudo da obra em nós, e a gente que passa pro financeiro. E aí tava dando muito problema, e a gente percebeu que também tinha relação com a obra, com o departamento técnico, que a gente não tinha noção, que afetava. E então, tipo, acho que foi muito por conversa com a Giovana que ela trazia, e a gente conversou junto pra conseguir enxergar que tinha um problema. E aí a gente tem... E a vantagem de a gente ser sócio é justamente ter essa autonomia pra poder ir atrás, sabe? Isso que eu acho que Trazer novas ideias. Conversava. Gustavo, seu boca aberta, olha aqui tá... essa parte... A linguagem era mais ou menos assim, mas eu entendi a mensagem. Que bom. Não, mas quando eu entrei na MRU, que foi finalzinho de outubro ali, voltando pra parte da... Porque não adianta, né? É uma vitrine também. Quem tá olhando, enfim, o Instagram, que é uma vitrine, quem tá olhando ali, nossa, olha lá, fizeram inauguração, olha que presente, né? Nossa, daí a pessoa quando vê, nossa, mas a minha empresa se preocupa também em agradar o cliente, né? E eu lembro que quando eu entrei ali, até a Carmen, na época recepcionista, ela falou assim, não, a primeira vez que a gente tá fazendo um presente especial, assim, sabe? Ela me contando, antes era num papelzinho pardo. Não, e foi bem assim. E ela ela me falou, não, que daí o Gustavo pensou... Os clientes que já tinham comprado antes e pegaram no Prime, com certeza deve ter ficado abismado. Não, porque foi muito foi muito até, tipo, foi conversando com a Carmen, com a Gabriela, e eu lembro com uma cliente específica, que eu não me lembro o nome, que ela comprava desde o Adames um monte. Já tinha uma coleção de que ela, né? Aí eu fui entregar as do barim dela. Não é Marli, é uma outra. A Elise? Não sei quem que é. Eu sei que ela tem, no Adames, ela tem acho que um Deve ser Santana, a Dom Dona Valor, Elise, e Gustavo. no barim ela comprou uns 6. Deve ser a Dona Elise. Eu não lembro o nome dela. Antiga. Ela é bem simples, ela não é tão velha, é uma pessoa bem simples. Ela anda a pé aqui no centro, eu Ai. encontrei ela no tabelionato pra assinar a coisa Então junto. não é porque a Dona Elise, ela... Eu não lembro o nome dela. E aí ela tinha comprado 6 unidades no barim e eu entreguei nos 6 envelopezinhos, papel pardo, e aí eu fiquei com vergonha. Não bastava ser o papel pardo, foram 6 papel pardo. E aí qual que era o brinde? Lembra o que tem aqui? Putz, entreguei aquele negocinho de com a café, uma xícarazinha, a mulher comprou 6 apartamentos e ganhou uma xícarazinha com a... no barim foi aquela xicrinha de passar café Exato. da E eu fiquei, Goods. exato. E aí não tem É padrão. bonitinha aquela xícara. Mas todo mundo tem. Eu não tinha quando eu cheguei aqui, eu tive. Pô, quando eu cheguei aqui, a Karen falou, passa lá e pega uma xicrinha de passar café da Goods. Eu tenho lá em casa até hoje. Mas e que eu acho que trouxe um padrão, né? E a gente...
tudo que é a primeira vez, daí foi pensando como que poderia melhorar, mas eu acho que uma das principais coisas foi otimizar essa entrega das chaves com o manual do proprietário, né? Que daí com o QR Code, o cartãozinho... Fica muito mais bonito, tu e recebe... que sufoco foi antes da gente entregar aquelas chaves. Gente, foi um foi na correria. Uma semana antes o Gustavo falando que não tava pronto. Loucura. Não A do recebeu Prime nada. foi tudo, foi nas coxas, porque foi com 2 meses e meio, tudo. O manual, nem sei como é que eles fizeram em 2 meses e pouco. Mas era tudo Mas pra... foi bem em cima do Não, aço, e o né? brabo é que eu era o meio campo, então, tipo, a empresa me mandava alguma coisa no e-mail, eu tinha que ir atrás no departamento técnico pedir pros engenheiros, era a Tainá e o Bruno. Bruno, Tainá, precisa de tal coisa. Me mandava, eu já me enviava correndo no e-mail. Meu Deus. Aí eles recebiam, aí me mandavam, e depois, a correção, não sei o quê. Meu Deus, foi uma loucura. O meu e-mail até hoje, se achar lá... Não, e foi muito em cima, acho que foi uma semana. Foi na mesma semana que a gente já tinha montado todas as caixas com as Faltava as chaves. chaves, a gente tinha... Não, e na obra a gente Meu conferia Deus, as chaves as pra uma chaves. função. Eu nem sei o que aconteceu com aquelas chaves. Eu não sei, no dia... Deu, assim, não sei se depois a gente bota isso, mas deu uma zebra lá na hora. É porque tinha... Tava faltando, o que aconteceu? Eu não sei como se trocou chave na hora, lá de colocar nas caixas, tinha chave que tava trocada. E o problema é que tinha muita sala personalizada lá. Então, tipo, onde era pra ser 2 portas, 3 portas, eu numa porta só, porque a pessoa uniu tudo. Aí tu tinha que... E aí a chave. Né? Aí às vezes tu achava a chave, não era a porta que a gente botou, era uma porta que a pessoa colocou e a chave era diferente. Meu Deus. Ou às vezes não tinha, teve um que não tinha chave, porque eles colocaram uma porta de vidro diferente. Então não era nossa, era do terceiro. Eles mesmos colocaram. Então a gente não tinha a chave da porta deles, por exemplo. Mas que acho que assim como o Office Tower, que foi um divisor de águas, ele viu, né, como padrão, assim, e qualidade, acho que o Prime foi, né, porque foi o primeiro pro lado da saúde, né? Não tinha nenhum até o momento. O Office foi o primeiro comercial. Comercial, E o Prime foi o primeiro voltado pra saúde. Voltado pra saúde, empreendimento voltado pra saúde. E foi um empreendimento, assim, que chama a atenção, acho que em qualquer da MRU, né? Chama a atenção de quem tá dobrando a esquina ali da Floripa. Mas o pessoal que trabalha ali do lado, que tem os consultórios ali do lado, eles... não vamos citar o nome ali, mas, tipo... tem gente que, tipo assim... pensava em comprar do Prime, aí tipo, vai demorar ainda pra entregar. Comprou ali perto. Nossa, depois que ficou pronto. Ficou só olhando. Toda hora que a gente Era já bem do falou lado da assim, janela. nossa, olha como tá bonito, olha só. E tu vê que a pessoa, tipo, poderia ter comprado. E a pessoa comenta, não, todo mundo aqui do prédio migrou pra ali pro lado, compraram ali do lado. E eu fiquei, pois é. Aí dá uma satisfação tu trabalhar num lugar bonito, né? sim. Aquela Com coisa, certeza. chegando, tira foto, cafezinho. Não, e às gente, vezes conhecidos meus vão no Caridade e aí estão num consultório que tem dado bem na frente pro Prime e me mandam foto, tipo, olha ali o prédio de MRU, todo mundo. O Prime chama muita atenção. Chama. Muito. E foi a inauguração. Eu acho que a gente também pode comentar da inauguração. Eu acho que foi uma... Eu acho não que é a sei melhor como até que hoje. foram as outras, porque Do quando. Prime eu não fui. A primeira. Tu não foi na do Prime? Como assim, gente? Meu Deus. Não. Eu Tu também não não foi. fui. Tu não lembrava? Não, você tinha Perderam. saído. Nossa. Não, eu não fui. Meu Deus. Eu não A do lembro do Prime Office também. que- Do Office também lembro 29 também. e 22. Em Gustavo. Eu fui do Aspen, do... Eu vi a primeira que eu fui foi do Prime. Pois é, tinha recém Eu entrar. não sei se eu não tava em Palmeira nessa época. Mas, talvez. em Gustavo, tava eu em não Palmeiras, sei né? como é que foi a inauguração dos outros. Eu mas não sei. participei dos outros. Não, eu mas participei do Vivo Eu só sei que Aí o do Vivan e do Aspen. os boatos internos que rolava é que a do Prime tava sendo uma das primeiras mais tops, assim. Com tipo, certeza. Foi nível evento. Olha, eu acho que a única que foi um evento que dá pra se dizer que foi um pouco acima dessa do Prime, eu acho que foi o anúncio do Alto do Cerrito, aquela vez que foi na Estação Olímpica, uma coisa assim, lá em cima. Oi? Ou foi onde Não, que você casou? Ah, tá. Não é a Estação Olímpica. A do Não. Alto Cerrito, tu lembra que foi um evento lá Não, fora? aqui foi o Veneza. Lá pra fora. Uma coisa. Foi a única que eu vi que teve um é? evento Ah, bem isso. Tá. Eu Porque que era social, todo... Era perto ali, lá em cima que vai... Lá que tu dobra o Cerrito ali, tu Isso, entra na rua. tem a ponte lá na ruazinha do lado, quando não tinha aquela... Não é a Estação Tá Olímpica. pronta. Não sei, Eu já fui contigo uma vez lá, te buscar uma vez. Aonde a gente... Não, tu não foi me levar onde Eu fui te levar. ia ser o baile da contabilidade, não era? Esse aí, foi lá. lá? Foi naquele lugar. Vocês vão ali pra não ver lá? Acho que eu acho que esse Não lembro. Ah, qual lá foi foi. o casamento do Lucas também. Exato, foi o que eu falei. O Gustavo me levou lá porque a gente Isso, foi naquele patrocinou lugar. o baile da E contabilidade. naquele lugar foi o anúncio do Alcerrito. Aí beleza, foi bem chique. Eu acho que só aquele que foi um pouco acima do Prime. Mas era um Não, anúncio. agora, desde o Prime, a gente, eu acho que todas as... todos. Não, tá top. A Muito gente top. tá Mas levando ainda- a sério. do Cerrito, né? A gente tá levando a sério. O Alto Cerrito tem potencial pra ser a maior, por causa da estrutura que tá lá, que vai ser naquela estrutura lá. Gente, né? o Alto Cerrito promete muito. Eu estou já por dentro. No caso, esse episódio vai ao ar depois da inauguração, então já podemos dizer que foi incrível. Foi incrível a inauguração do Alto Cerrito. O senhor tá falando, tá?
E aí, o que vocês acharam do Brincando? Não dá pra Mas assim, eu acredito que, acho que a do Primer e a primeira, teve até a aromatização que fala, a Andrea da Aromas Inspire fez uma aromatização do ambiente umas 3 horas antes, que é o cheirinho do MRU que tem de canela, aquele brilhinho. Ah, verdade. E ela ficou horas antes. Sentia da calçada lá. Quando tu chegava na calçada da parte do primer e tu já sentia o cheiro. E todos os clientes falaram depois que ficou assim um marco da empresa, por exemplo, o cheiro do MRU. Porque ela fez próprio. Ela tem assim uma empresa O Aspen não fizeram, né? O Aspen tinha um cheiro específico lá também. O Aspen tinha sim, ela também fez com o Aspen. Tinha um cheiro mas muito não era bom. o mesmo. Não era o mesmo, mas era bem bom. É que eu acho que ela deve fazer por empreendimento. Sim, ela relacionado, faz um estudo, ela faz a mesma coisa, alguém que combina. Então, pessoal, muito obrigada para todo mundo que assistiu o 2º episódio do MRU em Pauta. Quero agradecer também os participantes, Giovana, Felipe, Gustavo, e puxar também vocês para fazer um agradecimento pro pessoal que está assistindo, porque estamos completando 15 anos da MRU Construções. Queria agradecer pelo convite, foi muito legal conversar aqui, estava muito nervosa, mas foi tudo tranquilo. Tá, eu agradeço também o convite pela participação. Eu gostei, na verdade. Eu não tava muito nervoso, eu acho que foi tranquilo, até porque a gente pode conversar de boa aqui, sem tantos filtros. E parabenizar, né, MRU, 15 anos aí, parabenizar o seu Felipe aí, que teve coragem no início lá de poder iniciar isso tudo. Agradecer a todos os colaboradores que estão aí desde muito tempo. A gente tem isso que eu acho muito legal, a gente tem muito funcionário que tá há bastante tempo. Eu acho que é o pessoal que fica bem fidedigno, porque, tipo, eu acho que se o pessoal tá bastante tempo é porque realmente demonstra que é um lugar bom pra trabalhar. Isso que eu ia dizer. E agradecer a todo mundo que, né, a empresa não é só nós sócios que estamos aqui, né, a gente só, muitas vezes a cara, os representantes legais, mas quem faz realmente é o pessoal que tá lá no escritório, trabalhando agora, o pessoal que tá na obra lá no sol agora, que hoje esquentou bastante. Então, eu acho que quem faz realmente é a MRU, quem literalmente constrói são eles, né? Então, agradecer a todo mundo que participa aí, que se entrega bastante. É isso. Quero parabenizar a MRU pelos 15 anos. Eu estive trabalhando 11 anos, faz 4 que estou aposentado. Então, que desejo sucesso para a empresa, que continue assim e que progrida um pouco mais, que tenha bastante sucesso no futuro. É isso aí, É isso aí, joia!